Pessoal, bom dia. Então aqui eu vou estar gravando para vocês a resolução da lista de exercícios que eu mandei para vocês da revisão da prova, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício, ele fala aí para você resolver uma expressão, que é a expressão meio mais 1/4 dividido por 1/3. Isso menos 1/6. E ele quer saber, ele disse que o aluno cometeu um erro e observando a resolução do aluno, ele quer saber qual que foi o erro e para a gente identificar ele. Então ele coloca da seguinte maneira, depois que ele tem a expressão resolvida, ele diz que isso é igual a 2/4 mais 1/4 dividido por 1/3 menos 1/6. O que ele fez aqui? Dessa parte da fração aqui para essa, ele fez o MMC entre 2 e 4, que seria 4, então 4 dividido por 2, 2, 2 vezes 1, 2. E ele chegou nessa fração. Até aqui não tem erro. O erro acontece no passo seguinte, que ele faz a seguinte coisa. Ele soma essas duas frações aqui. Ele faz isso virar 3/4 e continua dividindo por 1/3 menos 1/6. Então, o problema está na soma dessas duas frações aqui. Por quê? Porque entre você somar e você dividir, primeiro você vai ter que fazer o quê? A divisão. Então, o correto seria ele ter resolvido este pedaço aqui da conta primeiro, e não esse aqui que eu contornei antes. Ok? Então, no caso aí, o erro se encontra neste pedaço aqui. Ele não poderia ter somado as frações, tá? Essa foi a questão número 1. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. A próxima questão que eu coloquei para vocês fazerem é sobre essa figura aqui, ó. Ele diz que os dois triângulos da figura a seguir têm todos os ângulos medindo 60 graus. Então, significa o quê? Que aqui vai medir 60 graus, aqui vai medir 60 graus, aqui 60, este também vai ser 60, aqui vai ser 60 e aqui vai ser 60, certo? Bom, e além disso aí, ele diz que o quadrilátero azul, que é esse aqui da ponta, ele é um quadrado. Se ele é um quadrado, a gente já sabe o seguinte, que ele possui todos os ângulos retos, ou seja, todos os ângulos dele medem 90 graus. Então, marcando aqui 90 graus em todos. Ok? E aí ele fala o seguinte, calcule a medida dos ângulos internos do quadrilátero ABCD. Então ele quer saber a medida dos ângulos internos desse quadrilátero aqui. Primeiro, se a gente olhar para ele, ele é um trapézio, inicialmente. Tá? Mas até então isso aqui não roga nada para nós. Ele precisa saber qual que é a medida desse ângulo A medida desse ângulo D, a medida de C e a medida de B. Bom, pelo que eu expliquei para vocês, o que acontece aqui, ó? Se você isolar a figura e você olhar só para esse pedaço aqui, ó, esse lado AB, ele é o quê? Ele é um prolongamento desse lado do quadrado. Se ele é um prolongamento, significa que esse ângulo aqui, ele é ângulo externo ao quadrado, tá? Então, este ângulo aqui é externo ao ângulo de 90. Se ele é externo, qual que é a relação que existe entre os ângulos externos? Os ângulos externo com o interno, os dois juntos somam 180 graus. Então, 90 mais quanto vai dar 180? Com mais 90. Se você não lembra, é só fazer a continha. 180 menos 90, 0. Empresta aqui, 18 tira 9, vai dar 9. Vai dar 90. Então, aqui é 90 graus. Do mesmo jeito que aqui vai valer 90, aqui no ângulo C também vai valer 90, porque o ângulo C é externo a esse ângulo de 90. Onde mais a gente consegue ângulo externo aqui? A gente consegue aqui, ó, no ângulo A. Por quê? Para esse triângulo aqui, ó, este lado AB, ele é um prolongamento desse lado do triângulo aqui, ó, que eu estou apontando. Se ele é um prolongamento, significa que o ângulo A, ele é externo a esse ângulo de 60. Para saber quanto que é o ângulo externo de 60, é só fazer 180 menos 60, vai dar 0. 8 tira 6, 2. 1 não tira nada, 1. Vai dar 120. Então, aqui ele vale 120 graus. Bom, só falta o ângulo D. O ângulo D aqui, a gente tem duas maneiras de conseguir
saber ele. Primeira, se você analisar aqui, ó, todo esse ângulo aqui, ó, esse ângulo maior, ele é um ângulo raso. Então, ele vale no total 180. Se eu tenho 60 e eu tenho 60, eu tenho 120. 120 para chegar a 180, faltam 60 graus. Então, essa é a primeira maneira que a gente tinha. A segunda maneira é pelo quê? É pela soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Eu falei para vocês o seguinte, que em todo quadrilátero, na última aula, a gente disse que todo quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos dá sempre 360 para qualquer quadrilátero. Então, aqui no caso, se eu somasse 120 mais 90, mais 90, mais esse ângulo que eu não sei aqui, teria que dar, então vamos chamar aqui de ângulo D, teria que dar 360 graus. 90 com 90, 180. 120 mais 180 mais o D, que representa esse ângulo aqui que a gente não sabe, 360. Vou colocar aqui a anotação de grau, né? 120 com 180 vai dar 300. 300 mais quanto vai chegar em 360? Mais 60. Então, 60 graus corresponde ao ângulo D, que é exatamente o que a gente tinha chego aqui. Então, nesse exercício, tem duas maneiras da gente conseguir resolver ele. E isso foi para o item A, que era calcular as medidas da figura. O item B pede para classificar esses ângulos de acordo com as suas medidas. No caso aqui, ó, ângulo de 90, nós chamamos eles de ângulo reto. Um ângulo que é maior que 90, no caso 120, nós chamamos ele de ângulo obtuso. E um ângulo menor que 90, que é o caso dos 60 graus, ele é um ângulo agudo. Então, aí está a classificação dos três ângulos quanto à medida deles. Vamos para a próxima. A próxima pergunta também é sobre geometria. Ela fala sobre o polígono ABCDFGHIJKL, que ele é um dodecágono regular. Se ele é regular, quer dizer que todos os ângulos têm a mesma medida. E o polígono ABGH é um retângulo. Calcule a medida do ângulo beta. Então, ele quer saber aqui qual que é o valor do ângulo beta. Eu não vou desenhar a figura inteira, porque essa figura dá mais trabalho de desenhar. Então, vou desenhar apenas um pedaço dela. Vamos começar pela parte superior da figura. Ó. Então, é o seguinte. Aqui o ponto H, aqui o ponto G. Aqui o ponto F. Vou puxar aqui mais um ladinho da figura, só para vocês lembrarem um pouco. Tá? E aqui a gente tem marcado o ângulo de 30 graus. Ele disse no exercício para nós o seguinte, que o ABHG ou ABGH, ele é um retângulo. Se ele é um retângulo, significa que todos os ângulos dele medem 90, como eu falei no exercício anterior, na questão do quadrado. Então, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Beleza. Olha uma coisa aqui, ó, que interessante. Tudo isso daqui, ó, é uma reta. Então, qual é o ângulo formado por uma reta? Todo esse ângulo aqui, ele mede quanto? Ele vai medir 180 graus, esse ângulo inteiro. Então, agora o que a gente consegue saber? Ó? Eu já tenho 90, eu já tenho 30. 90 mais 30 vai dar 120 graus. Então, esse ângulo com esse dá 120 graus. Se o ângulo inteiro é 180, 120 para chegar em 180, faz 180 menos 120. Vai dar 60 graus. Então, este pedacinho aqui, ele é 60 graus. Se nós olharmos no desenho, o ângulo beta, ele ocupa a mesma posição que esse ângulo de 60 graus aqui, ó. Por quê? O ângulo de 60, ele tá, um pedaço é o ângulo de 90, aí você tem um lado da figura. E esse espacinho aqui é 60 graus. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Você tem um ângulo de 90, um lado da figura aqui, que seria do A para o L,
Então, aqui, entre 90, esse espacinho formado aqui, ele vai ser o quê? 60 graus, porque eles ocupam exatamente a mesma posição, tá? Então, o exercício 3 está feito. Vou aproveitar esse espaço aqui da folha para dar uma economizada, né? Porque o professor de matemática gosta de economizar. Vamos resolver o exercício 4 aqui, ó. O 4, ele quer saber o suplemento dos ângulos abaixo. Suplemento é o que mesmo? Suplemento é quando a soma tem que dar 180, não pode esquecer. Então, no item A, você tem lá 43 graus. Você pode fazer isso por raciocínio, ficar pensando, quanto que falta para o 43 chegar no 180? Ou você pode fazer isso através do quê? De uma simples conta de subtração, ó. 180 menos 43 já te fornece quanto que é o suplemento do 43. 10 tira 3, vai dar 4, 7. 7 tirar 4 vai dar 3. E o 1 não tira nada, fica 1. Então, o suplemento dele é 137. Item B. 122 graus. Então, aí, você vai fazer 180 menos 122. O 0 não tira 2. A gente vai ter que emprestar. Vai ficar 7. 10 tira 2, 8. 7 tira 2, 5. 1 tira 1, 0. 58 graus era a resposta. A C, 91 graus. Qual que é o suplemento de 91? Faz 180 menos o 91. 0 não dá para tirar 1, a gente empresta. 10 tira 1, 9. 7 não dá para tirar 9. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai emprestar do 1. Vai ficar 0. 17 tira 9, vai dar 8. 0, 89 graus. E por último, o item D, não, o último não, ainda tem o E. 7 graus. Só fazer a mesma coisa, 180 menos 7. Dá para fazer de cabeça, que é bem rapidinho, mas não tem problema. 10 tira 7, 3. Aqui, 7 tira nada, 7. 1 tira nada, 1. 173 graus é o suplemento. E a última, o item E. 0 grau. 0 grau para chegar a 180, o próprio 180. Então, nesse caso aqui, o suplemento vai ser 180 graus. Ok? Vamos continuar. O próximo exercício agora, o item 5, ele já vai ser sobre o quê? Ele é com relação ao complemento. Se o suplemento é 180, o complemento é quando a soma dá 90 graus. Então, no item A, 10 graus. Dá para fazer igual ao outro, tá? Então, no caso aqui do 10 graus, dá para fazer o mesmo raciocínio. No outro eu não fiz 180 menos o ângulo. Aqui, como o objetivo é chegar no 90, então a gente faz 90 menos o ângulo dado. 90 tira 10, 80. Então, 80 é o suplemento de 10 graus. B, do 25. Qual que é o suplemento de 25 graus? 90 graus menos 25 graus. Fica 7 aqui, porque a gente... Opa, fica 8. Porque a gente emprestou 1 para o 0, para ele poder tirar o 5. Vai ficar 5. 8 tira 2, 6. 65 graus é o suplemento de 25. E no item C, de 30 graus. 30 para chegar a 90. Quanto que falta? Por raciocínio seria 60. Fazendo a conta, 9 tira 3, 6. 60 graus. Então, aí está feito o exercício 5. O exercício 6, ele é sobre um relógio. Ele fala, quando o relógio marca 7 horas, seus ponteiros determinam o ângulo, identificando na figura ao lado, por A. Se traçarmos a bissetriz desse ângulo, ela vai cruzar a circunferência que delimita o relógio. Aí ele quer saber qual que é a posição em que a bissetriz vai delimitar esse relógio aí. Vamos fazer um esboço aqui do relógio. Aqui ele está marcando 12 horas e aqui o nosso 7. Então, o ângulo é determinado por esses dois aqui. Então, aqui nós vamos ter o 8, o 9, 10, o 11. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas.
Bom, segundo o desenho, isso aqui é o nosso ângulo A. E eu quero saber qual que vai ser a bissetriz desse ângulo aqui. Bom, primeiro eu tenho que saber quanto que o ângulo mede. Em aulas passadas, a gente já viu que o círculo inteiro ele mede 360. Neste caso aqui, ele vai estar dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dividido em 12 partes iguais. Então, 360 dividido por 12 vai dar 36 na tabuada do 12. 3 vai dar 30 graus. Então, cada pedacinho aqui, ó, cada espaço entre dois números é 30 graus. Então, no nosso caso aqui, ó, do 7 ao 12, nós vamos ter 30, 60, 90, 120, 150 graus, tá? Então, tudo isso daqui compreende 150 graus. Bissetriz é o quê? Bissetriz é a reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, no caso aqui, é só dividir o 150 por 2. 15 na tabuada do 2, 7 é o mais próximo. 2 vezes 7, 14. Para 15 falta 1. Abaixo 0. 10 na tabuada do 2 vai dar 5. 75 graus. Então, eu tenho que saber aonde eu vou ter aproximadamente aqui, ó, 75 graus. Bom, se cada bloquinho é 30 graus, vamos ver aqui, ó. 30, 60. Aqui, o próximo que vir vai ser 90. Então, o 75 vai estar nesse pedaço aqui, ó, entre o 9 e o 10. Então, é aqui que vai estar passando a nossa bissetriz, entre o 9 e o 10. No caso, a resposta certa, então, é a alternativa C, que fala lá, entre o 9 e o 10. Vamos continuar. O nosso próximo exercício, ele fala sobre uma tabela, que é o exercício 7. Ele fala, uma fábrica de chinelos são produzidos chinelos nas cores azul, vermelho, amarelo e roxo. As quantidades referentes à produção diária estão contidos na tabela abaixo. Pessoal, esse aqui eu não vou resolver o exercício inteiro, tá? Não, dá até para resolver inteiro sim. Então, vamos marcar aqui, ó, fazer um esboço da nossa tabela. A gente tem o azul, vermelho, colocar aqui ver, amarelo, e roxo. O azul, qual que é a quantidade dele? 100. Do vermelho, 400. Do amarelo, 300. E do roxo, 200. E aqui embaixo o total. E aí nós temos aqui a coluna da porcentagem, que é a porcentagem que cada um ocupa na produção, e a medida do ângulo central. Ângulo central. Tá. Então, ele quer que a gente complete essa tabela aqui. Eu quero saber qual que é a porcentagem que cada um tem e qual que é o ângulo que ele ocuparia em um gráfico de setor, que é aquele gráfico circular, que aí ele é dividido em vários pedacinhos lá, que também a gente costuma chamar gráfico de pizza. Bom, primeiro de tudo, para a gente saber qual que é a porcentagem, tem que saber qual que é o meu total. Para saber o total, é só somar isso aqui tudo. Então, vamos lá, 100 com 400 vai dar 500. 300 com 200 também dá 500. 500 com 500 vai dar 1000. Então, no total, são produzidos 1000 chinelos nessa fábrica. Para nós descobrirmos a porcentagem, é só a gente fazer o quê? Dividir cada um deles pelo total. Então, no caso aqui, ó, o primeiro, o azul, vai ser 100 sobre 1000. E aí, o que Aqui, 100 sobre 1000. E agora, o que a gente faz? Cancela os 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Você tem 1 sobre 10. Aí, você vai e divide. 1 dá para dividir por 10? Não dá. Coloca o 0, vírgula. Um zero aqui. 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, aqui vai dar 0. Esse aqui é o valor decimal. Ele não é em porcentagem ainda, que é o que a gente precisa para ficar aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que transformar esse decimal aqui em porcentagem. Para fazer isso, é só multiplicar ele por 100.
Como eu estou multiplicando por 100, posso deixar os dois zeros para fora e adicionar eles somente no final. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Abaixo os dois zeros. Beleza. Vai ser 100? Não vai. Por quê? Nós temos um número depois da vírgula. Então, sempre que a gente tem 1, 2, 3 ou 4 números depois da vírgula, isso tem que aparecer na nossa resposta também. Como aqui só há um número depois da vírgula, na resposta também tem que ficar um número depois da vírgula. E isso contando de trás para frente. Então, a nossa vírgula vai ficar aqui. Um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. Como o número que está depois da vírgula é 0, eu não preciso dele. E o 0 à frente também não faz diferença no meu valor. Então, a porcentagem que o azul corresponde é 10%. O restante a gente pode tirar por raciocínio ou fazer a mesma conta, que a gente também vai conseguir, tá? No caso aqui, por exemplo, do vermelho, seria 400. Vou fazer só mais esse aqui para vocês verem. Vermelho seria 400 sobre 1000. Cancela os dois de cima com os dois de baixo. 4 dividido por 10. Se 1 dividido por 10 foi 0,1, 4 dividido por 10 vai ser 0,4. Na hora que multiplicar por 100, ó, 0,1 vezes 100 deu 10. 0,4 vezes 100 vai dar quanto, então? Vai dar 40. Então, aqui ele vai ser 40%. Agora, aqui é só a gente seguir a lógica, gente, ó. 100 corresponde a 10%. 40 corresponde a 40%. Então, 300 vai ser quanto? 30%. Cada 100 é 10%. Então, 200 vai ser 20%. Importante aqui, ó, depois que você calculou as porcentagens, tem que somar e ver se vai dar 100%. Se não der 100%, é porque em alguma das partes você fez alguma conta errada. 10 com 40, 50. 50 com 30, 80. 80 com 20, 100%. E agora falta somente o quê? A medida do ângulo central. Nas outras aulas, nós vimos o seguinte, que 1% equivale a 3,6 graus. Por quê? Quando você multiplicar os dois lados por 100, você vai ficar com 100% e aqui com 360 graus, que é a medida de um círculo completo. Então, para transformar de porcentagem para ângulo central, é só você multiplicar isso por 3,6, tá? Então, vamos lá, ó. 10% vezes 3,6. No caso, você multiplica só o valor absoluto aqui, tá? Então, você vai fazer lá, ó, fazer aqui no cantinho. 3,6 vezes 10. Termina em 0, deixa para fora. Então, aqui, ó, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Abaixo 0. Um número depois da vírgula, como eu tinha explicado, então, coloca a vírgula aqui. Como o número é 0, não precisa aparecer. Então, ele vai ser 36 graus. 40% vezes 3,6. Você multiplica 40 por 3,3 por 3,6. Ou a gente pode usar aquela paradinha do raciocínio que eu falei, ó. 10 foi 36. 40 vai ser o quê? 4 vezes esse valor. Então, vou usar isso aqui a nosso favor, ó. 4 vezes 36. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 144 graus. 30%. 3 vezes o 36. Eu estou utilizando o 36 por quê? Porque eu já sei que 10% vale 36. 30% é o triplo de 10. Então, o valor daqui vai ser o triplo de 36. 36 vezes 3, 18. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 108. E, por último aqui, 20%. 20% é o dobro de 10%. Então, qual que é o dobro de 36? 36 com 36 dá 72. E aí está completa a nossa tabela, parcialmente, né? Falta o final aqui, ó, o total. O total, se aqui somou 100%, aqui na hora que somar, ele vai ter que dar 360%. Ou 360 graus, desculpa. Tá? Então, aí está feita a nossa tabela do exercício 7. Pessoal, eu vou parar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, e aí eu vou gravar o resto em outro, tá bom?